dúvidas, podem compartilhando ali no chat, ok? Que nós vamos vendo aqui e vamos anotando para que nós possamos, ao final das falas, reservar um tempo para que possamos sanar as dúvidas. E esse é o grande crescimento, essa troca de informação, né? Nós temos aqui o evento que estamos buscando cumprir com pontualidade para encerrar às 19h30, porque o Marcelo ele já tinha pré-assumido um compromisso antes de fechar conosco, e nós dissemos, não, nós vamos maximizar, vai dar tudo certo, então nós vamos ficar atentos aqui aos ponteirinhos, né? E desde já eu agradeço assim, a compreensão de todos e todas, que caso o tempo final não seja suficiente para que possamos responder às questões que serão trazidas, vamos disponibilizar pelo chat também o perfil da nossa comissão e também e-mail. Então, mesmo que termine, não tendo tempo de sanar todas as dúvidas, podem nos enviar, que nós vamos, então, buscar responder a todas, né? E essas dúvidas, elas podem até ser tema de outras lives, né? Porque é tanta dúvida que surge, e que bom, né? Porque quem pergunta é porque quer ter essa questão de ampliar os conhecimentos. Muito bem. Então, feito isso, Marcelo, fique à vontade e vamos aí desfrutar de tanto conhecimento. Por favor. Olá, boa noite, Janda, boa noite, Daniela, boa noite, Dr. Peter. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço o convite que a Janda fez, tão gentilmente. Fazia tempo que a gente não conversava assim, um pouco mais, né? E fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês. Também a Daniela. E parabenizar a subseção, em nome aqui do Dr. Peter, pelo trabalho que vocês fazem, que é fundamental, levar o conhecimento, realmente liberta a todos nós em todos os contextos. Ressaltar a data de hoje, que é importantíssima, realmente algo que faz importante relembrar, não só hoje, mas todos os dias. E dar as boas-vindas para vocês e dizer que eu estou muito feliz de todos estarem aqui participando, e eu diria que é mais, talvez, a divisão dividir aqui as minhas experiências e algumas percepções com vocês sobre esse tema. Então, a gente conversava, né, Janda, eu e a Daniela, e eu perguntava, me diga o que vocês querem que eu fale, né, para ver se está dentro da área que eu poderia contribuir de alguma maneira. E eu venho trabalhando muito fortemente nos últimos 5 anos, talvez mais ainda, específico, né, a aplicação da negociação no universo da mediação. A mediação eu venho desenvolvendo, trabalhando em projetos e ajudando a desenvolver projetos dentro e fora dos tribunais desde 1999. Né? Então, tem um pouco mais de 20 anos nessa estrada. Pela ordem, professor? Pela ordem. Pois não. Eu acredito que está dando uma microfonia. Está tendo algum tipo de... Uma microfonia, não sei. Pode ser. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Pronto, mudei Melhorou. O microfone aqui, deixei ele um pouquinho mais próximo aqui. Melhorou, professor. Se continuar, me avisem, tá? Que aí eu mudo aqui o microfone. Melhorou? Perfeito. Melhorou. Ok. Então, nesse período todo, ajudando a formar mediadores, ajudando a formar supervisores em mediação, ajudando a formar advogados que representam empresas, representam organizações, ajudando a formar instrutores de mediação e assim por diante. Eu digo que talvez algo ficou cada vez mais forte, mais evidente nesse percurso, que talvez o título dessa live sintetize isso que eu estou trazendo para início de conversa, vamos dizer assim, que é negociar é preciso, né? Eu diria mais do que nunca, negociar é preciso. Esses tempos onde a gente acaba se colocando em novos desafios, né? Ou
acelerando desafios que poderiam ter acontecido de maneira um pouco mais espaçada, a gente está vivendo hoje talvez uma condição global onde todos nós estamos nos percebendo no mesmo barco, né, na mesma situação. Isso nos traz uma reflexão interessante, porque boa parte do que faz com que nós mudemos a nossa maneira de ver a negociação e, portanto, até negociar, ou seja, a gente muda o nosso comportamento, muda as nossas estratégias, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E uma das formas, ou talvez uma das grandes reflexões que ajudam a gente a mudar esse comportamento é como nós vemos o outro, né? Aquela pessoa com quem nós estamos negociando para resolver um problema, para conseguir algo novo que sozinho a gente não conseguiria, para resolver uma questão contratual, para resolver uma questão específica ou uma diferença. Como é que a gente vê esse outro, né? E hoje o mundo está se colocando, né, sem fronteiras, sem linhas. Onde a gente traça a linha entre nós e o outro faz muita diferença. Se nós traçamos a linha no meio, a minha ideia é que eu estou de um lado e aquela pessoa está de outro. De alguma forma a gente tem uma sensação de oposição, né? Tenho ali do meu lado, no outro lado, um oponente, um adversário. Se nós traçamos a linha, colocamos o outro do nosso lado e traçamos a linha entre nós e o problema, a nossa perspectiva pode mudar também. Ou seja, somos eu e o outro agora tentando resolver algo que é importante, algo que se coloca como uma divergência, como um aspecto que nos motiva, né? nos mexe com a nossa atenção para que a gente resolva aquela situação. Só que não mais um contra o outro, e sim um junto com o outro tentando resolver algo. Isso faz toda a diferença. Isso muda a nossa perspectiva. E isso nos prepara para, vamos dizer, esse novo cenário que pede muito mais colaboração do que competição, porque nós precisamos juntos sair dessa situação, juntos sair dessa condição onde a gente está, e não só sair, mas sair bem, né? Então, todos nós estamos nessa perspectiva. Como nós vamos sair do outro lado? Como indivíduos, como pai, como mãe, como irmão, como sócios, como vizinhos e etc. Todos os nossos papéis, né? Como as empresas vão sair do outro lado? Como as organizações, como é que a nossa sociedade vai se reorganizar? E boa parte desse tipo de resultado passa pela colaboração, pela ideia de que é importante hoje, que talvez a gente consiga visualizar melhor isso, talvez a gente esteja com a nossa empatia mais regulada, né? Ou mais acentuada, a gente já começa a ver o vizinho de forma diferente. Tantas reportagens que nos mostraram em condomínios, pessoas conseguindo enxergar umas às outras e oferecendo ajuda e verificando como é que poderiam umas ajudarem as outras. Pessoas que a gente nem conhece aqui no online, muitas vezes, que a gente agora amplia tanto, né, o nosso alcance. Então, negociar é preciso, não tem jeito. Não tem muito o que fazer, não tem muito por onde correr agora, se a gente quiser ter resultados diferentes. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para trazer alguns slides que talvez nos ajude, por exemplo, a despertar algumas dúvidas, perguntas, reflexões, e a gente pode colocar essas reflexões no chat, e colocando no chat a gente consegue visualizar a ordem que elas foram feitas, e aí a gente pode interagir com vocês daqui a pouco, tá? Eu vou colocar a minha tela e vou compartilhar com vocês para que a gente tenha vamos dizer assim, um ponto comum de conversa, né? Eu gosto muito de começar deixa eu ver aqui se a gente consegue mudar aqui que fica melhor. Vamos ver se vocês conseguem enxergar a minha tela. Estão enxergando a minha tela? Perfeito. Então, eu gosto muito de começar com essa imagem. Essa imagem me fala muito.
e me ajuda a conversar muito sobre o que a gente está vivenciando e quando a gente fala de negociação e quando a gente fala de mediação, quando a gente fala de outros métodos, né? Essa imagem, ela é, vamos dizer, característica do que a gente pode chamar de escalada do conflito, né? Um austríaco chamado Friedrich Glassel, ele, depois de 40 anos de experiência como consultor na área de resolução de conflitos, como mediador, ele foi entendendo alguns padrões, percebendo alguns padrões de como é que um conflito começa e depois como é que ele se desenvolve, como é que começa uma divergência, como é que ela vai se tornando um grande problema e ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Olha que interessante. Se a gente olhar para cá, provavelmente as reflexões já começam a aparecer, na medida em que a gente percebe que um ponto de desacordo, que seria uma etapa 1, ela pode escalar ao ponto de chegar depois num conflito cada vez mais acirrado e vai percorrendo etapa por etapa, ganhando em intensidade, tá vendo? Ó, aumentando os custos ali representados, não só os custos financeiros, à medida que o conflito vai se desenvolvendo, ele não vai sendo resolvido, as pessoas vão ficando mais distantes umas das outras, a polarização vai ficando mais acirrada e mais marcada, a tentativa de resolver o conflito diretamente, como é nos 3 primeiros degraus, né? Eu com o outro, por meio da negociação, vai dando lugar a um distanciamento, a comunicação vai se interrompendo, nós vamos começando a utilizar outros meios para resolver os nossos conflitos. Nós nos valemos, por exemplo, de outras pessoas, queremos aumentar a nossa influência, queremos aumentar o nosso poder para fazer com que o outro ceda naquilo que é a nossa vontade. Essas linhas vão marcando, né, grandes etapas, grandes áreas, onde a gente começa numa área que é possível ainda ter um ganho mútuo, né? Passamos para uma área onde está esse amarelo, aonde nós teríamos uma situação de ou ganha um lado ou ganha o outro. Depois uma última grande área, nessa última linha, que é quando, por exemplo, nós entramos com ações no tribunal, quando nós entramos com algum tipo de movimento um pouco mais acirrado para que um terceiro decida quem está certo, quem está errado, quem tem razão, quem não tem razão, quem está com a verdade, quem não está com a verdade. E nós entramos nessa faixa, vamos dizer assim, dentro de uma dimensão onde não é nem mais um ganha um lado e perde o outro, perdem os dois lados, né? O esforço para resolver aquela situação é tão grande que, no final, as perdas são muito maiores do que os ganhos. Vejam que interessante, o autor coloca isso para a gente refletir aqui, por que negociar é tão preciso hoje em dia? Vejam que o autor coloca nomes para cada etapa. E é interessante esse modelo, eu utilizo esse modelo para trabalhar alguns encontros online que eu faço, com mediadores, com negociadores, com advogados e assim por diante. E a gente destrincha cada etapa dessa, é bem interessante. Porém, olha que interessante, cada etapa tem um nome, tem um título, né, que caracteriza a dinâmica que acontece dentro desse momento da escalada do conflito. Olha como é que a última etapa é chamada, né? Juntos para o abismo. Ou seja, quando eu mostro isso para alguns clientes, muitas vezes, às vezes até empresas, eles olham para cá e a gente começa a conversar sobre onde os recursos estão sendo colocados, tá? Onde a maioria dos recursos estão sendo alocados. Por exemplo, uma empresa que aloca muitos recursos para tentar resolver o conflito com os seus clientes ou os seus parceiros comerciais depois que ele já escalou, depois que ele está saindo da última etapa do 6, do amarelo, entrando na primeira etapa do 7, na grande área onde está vermelho. Ou seja, às vezes a gente espera muito o conflito escalar e vai ficando cada vez mais caro. Vai ficando caro do ponto de vista financeiro, vai ficando caro do ponto de vista relacional, o que é muito importante, porque pode ser um parceiro comercial que eu estou rompendo relações e aquilo vai me trazer prejuízo em vários sentidos.
Pode ser caro do ponto de vista de ter baixo controle do resultado, ou seja, à medida que eu vou ampliando a possibilidade de deixar na mão de terceiros a resolução de um conflito que é meu, eu também entrego na mão desse terceiro a tomada de decisão, entrego na mão desse terceiro o resultado, que pode não ser favorável, que pode não estar vinculado aos meus interesses. Olha que interessante. Aqui entra muito a reflexão sobre: não é melhor, então, investir mais do nosso recurso, mais do nosso tempo, mais do nosso esforço nas primeiras etapas, onde a gente pode frear, desarmar aquelas bombas que teriam o potencial de destruição lá na frente? Ou seja, utilizando a negociação, utilizando a capacidade nossa de ir junto com o outro, resolver a divergência, de resolver a diferença. É aí que entra, eu diria assim, um poder muito forte dos advogados que se dão conta disso rapidamente. Que o advogado tem a capacidade de, junto com o seu cliente, negociando com o outro lado, de desarmar essas bombas, né? De conseguir um resultado mais rápido, menos oneroso, com maior controle sobre o que é a decisão que vai ser tomada, diminuindo as incertezas. E o principal, mantendo ou até aperfeiçoando o relacionamento entre aquelas pessoas que, se tem um relacionamento de longo prazo, vejam que deixar o conflito escalar é muito danoso para esse relacionamento. O que eu vou precisar fazer para resgatar um bom relacionamento é muito mais caro do que se eu tivesse me preparado preventivamente para utilizar métodos menos onerosos que preservam todas essas vantagens, esses benefícios que a gente já conversou aqui, logo no início. Então, se os advogados com seus clientes, por exemplo, estão tentando negociar diretamente, estão naquele momento inicial ali dos 3 primeiros degraus, com o outro lado, e conseguem um acordo, conseguem um consenso, conseguem resolver a diferença de forma satisfatória, ponto para os advogados, ponto para seus clientes. Né? Conseguiram seguir em frente, conseguiram, a partir de um problema, encontrar uma solução que fosse razoável ou que fosse otimizada até, dentro de um prazo bastante satisfatório, com o resultado satisfatório. Se não conseguem, ainda assim eles têm a possibilidade de contar com uma terceira pessoa especializada exatamente nesse tipo de dinâmica, que é o mediador. Então eles podem dar o passo seguinte, levando aquela situação conflitiva para um mediador ou para a mediação, que vai encontrar ali, por isso que essas ferramentas de negociação aplicadas à mediação são muito potentes, são muito poderosas. Né? O mediador em si é um negociador, ou deveria ser um negociador especializado, que ajuda 2 ou mais partes a negociarem as suas diferenças dentro de um ambiente adequado, de acordo com o resultado que eles colocam como o prioritário. Olha que interessante, o advogado de hoje e do futuro, que foi muito acelerado, esse futuro, eu diria, por causa dessa situação que a gente passa, é o advogado que funciona muito mais como um arquiteto da solução do que um potencializador do problema. Olha que interessante. Nas palavras de um autor que eu gosto muito, chamado John Cooley, ele trata exatamente essa imagem do advogado. O advogado, ele é valorizado hoje muito mais pela capacidade dele de ajudar o cliente a visualizar qual o tipo de solução que atende melhor e mais rápido e de forma menos onerosa os interesses do seu cliente. Isso passa por saber negociar. Isso passa por também saber levar os seus clientes para um ambiente negocial assistido por um terceiro, que é a mediação. Então, esse slide fala muito sobre por que a importância de negociar, por que a importância de levar um processo, um caso para a mediação, antes de utilizar caminhos que poderiam ser mais danosos, porém necessários, caso os outros métodos não tenham obtido, né, êxito, sim necessários, e aí sim, porém não começar por ali, tá vendo? Não começar
não faz sentido, não é racional e cada vez menos existe a possibilidade de a gente explicar o motivo de fazer isso, começar pelo 7, pelo 8. Né? Então, já começamos entrando com uma ação e aí depois a gente vai ver como é que a gente resolve. Olha só, o dano que a gente pode causar. Inclusive em alguns países como a França, como a Itália, como a Espanha, existe no código deontológico dos advogados, essa não é possibilidade, é um dever, né? Essa obrigatoriedade dos advogados explicarem para os seus clientes quais são todas as possibilidades, todas as alternativas que existem para resolver aquela situação de acordo com a natureza do caso. Por quê? Porque permite que o cliente possa, inclusive, ele escolher por onde ele gostaria de começar. Olha que interessante. Então, de alguma forma, essa frase aqui ela é muito característica, não só para os advogados, para todos nós. Né? Eu coloquei aqui porque a gente está num encontro que fala muito dos advogados, e aqui é uma provocação positiva, vamos dizer assim. Né? Muitos advogados pensam que são negociadores habilidosos porque negociam com frequência. Negociar frequentemente não significa necessariamente negociar efetivamente. Então, de alguma maneira, existe uma reflexão que a gente pode fazer que é sobre, tá, Marcelo, você está dizendo que negociar é preciso, negociar é fundamental, negociar é importante, não só para o advogado, mas também para o seu cliente. Saber negociar bem também, ou entender muito bem dos conceitos, ferramentas e técnicas da negociação, não é que é importante para o mediador, é fundamental, é necessário. O mediador que tem um conhecimento talvez não tão aprofundado sobre a negociação, pode colocar no seu radar a possibilidade de acrescentar, adquirir esse conhecimento, porque senão, de alguma maneira, ele mesmo pode não de forma legítima, conduzir aquilo que ele se propõe. Né? A mediação ela é entendida pelos maiores centros globais de mediação, que trabalham com mediação. Eu estou falando do Instituto Internacional de Mediação, o CPR, mesmo o CPR, né, que é o Center for Prevent and Conflict Resolution, o CPR é uma das entidades globais mais respeitadas, tanto o IMI quanto o CPI. O CPR trazem nas suas definições sobre mediação, como a mediação como uma negociação que é assistida, que é potencializada por uma terceira parte, que é de confiança das pessoas que estão naquela situação e age de forma imparcial, o mais neutra e imparcial possível. Então, se a gente está falando da negociação, que a negociação é importante, que a negociação é fundamental, que a negociação pode trazer muitas vantagens, que em uma mediação, onde a negociação é potencializada, é reestruturada, é cuidada por uma terceira pessoa, que é o mediador, que vai ajudar aquelas outras pessoas a negociarem de uma maneira mais construtiva, de uma maneira que aumente as chances de conseguirem melhores resultados. Que negociação é essa que nós estamos conversando? Qualquer negociação, a negociação como um todo, a negociação de forma geral, não de forma alguma. Não de forma alguma. A negociação que a gente está conversando aqui é uma negociação mais específica, que tem algumas características diferenciadas, que tem uma estrutura que permite que as pessoas que estão ali negociando consigam levar tanto em consideração o relacionamento quanto o resultado. Tanto o processo, onde elas estão estabelecendo, né, o ambiente negocial, quanto o resultado que elas querem atingir, que elas precisam atingir, naquele processo de influência e persuasão, que a gente pode caracterizar como uma negociação. Então, não estamos falando de uma negociação posicional, uma negociação com fortes características competitivas, uma negociação que tem como base ou como fundo uma estratégia de forçar o outro a fazer coisas,
e por isso utiliza táticas de pressão, táticas de poder. Táticas comuns que a gente vê no dia a dia de negociações com advogados e seus clientes, negociações muito acirradas, negociações que têm uma grande possibilidade de levar aquela situação a um impasse e não conseguir o resultado, que seria a oportunidade daquela que aquela negociação oferece. Muitos advogados negociam ainda, eu diria assim, com um software extremamente obsoleto. 40 anos de atraso, pelo menos, que foi quando começou a ser apresentado para o mundo um novo método, uma nova estrutura, uma nova forma de negociar, tanto um novo modelo mental quanto um novo conjunto de técnicas, de ferramentas que aumentam as chances da gente conseguir resultados muito melhores do que aquelas negociações que até então eram a prioridade ou a forma prioritária de se fazer e que até hoje perduram em alguns ambientes. E eu estou falando isso como uma provocação para que a gente pense juntos, né? Nós vemos ainda, não só advogados, todos nós, né? Em todas as áreas, mais especificamente aqui, a gente está falando dos advogados, estamos falando dos seus clientes, que muitas vezes querem negociar de uma maneira um pouco mais acirrada, que vê o outro, lembra que a gente falava das linhas, vê o outro como um adversário, vê a negociação como um modelo ou nós ou eles. Ou trabalhamos para ficar com o maior pedaço da torta, ou eles trabalham. Então é uma disputa, né? E ali vamos utilizar algumas táticas de pressão e poder. Vamos manipular algumas situações. Não vamos colocar todas as informações na mesa. Vamos enviesar um pouco essas informações. Vamos chantagear. Vamos ameaçar. Olha, ou é assim, ou não tem negócio. Ó, é melhor você pensar muito bem nessa proposta que eu estou te colocando, porque se não for assim, amanhã mesmo estamos entrando com uma ação para cobrar essa multa, cobrar essa rescisão, cobrar o fato de você não ter levado as crianças quando deveria, cobrar, quer dizer, tantas outras coisas. É uma negociação que vive muito de ameaças, que vive muito de forçar o outro lado a fazer coisas. É uma negociação que usa de algumas dissimulações e assim por diante. Isso é uma forma de negociar, mas não é a negociação que nós estamos conversando aqui. Porque também não é a negociação que os mediadores estimulam dentro de uma mediação, não é a negociação, não é o tipo de negociação que se espera que os advogados desenvolvam dentro de uma mediação, que é, sim, por natureza, um ambiente colaborativo. Então, muitos advogados entendem, e essa frase quer dizer isso, que a maneira como eles negociam, porque eles negociam sempre daquela forma, eles negociam de forma efetiva. Claro que conseguem bons resultados. O ponto é, com que frequência? Com que constância? E esse resultado poderia ter sido majorado, melhorado, aumentado? Ou a gente deixou desperdício sobre a mesa? Como é que a gente avalia uma negociação? E aí, muito do que a gente faz e do que a gente se pergunta é por que a gente negocia, né? Ou a gente está resolvendo uma disputa de alguma coisa que começou no passado, ou a gente está tentando criar algo novo. Ou seja, de qualquer forma, existe uma interdependência aí, né? E a ideia é que a gente possa negociar maximizando ganhos continuamente. Só que muitos entendem que uma negociação de sucesso, né, por exemplo, é se a gente chegou a um acordo. Como é que foi a negociação? Foi muito boa. Por quê? Conseguimos um acordo. Nem sempre o acordo talvez, o melhor resultado para uma negociação. Se eu tinha algo diferente fora daquela negociação que era melhor do que aquele acordo que eu fechei, por que aquele acordo pode ser considerado como sucesso? E vejam que muitos tribunais, e a gente comentava isso essa semana que a gente conversava, eu, a Janda e a Daniela, muitos tribunais acabam qualificando o sucesso das mediações como o índice de acordo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o acordo por si só não é
ele sozinho, uma medida de sucesso. Sozinho, tá? Ou seja, muitos têm essa percepção. Foi um sucesso porque chegamos num acordo. Ou foi um sucesso porque a gente fez menos concessões que o outro. A gente trabalhou de uma forma que a gente ficasse com um pedaço maior da torta. Olha só que interessante. Por que essa não é uma medida interessante sozinha também? Porque se eu fiquei com o maior pedaço da torta, pode ser que na próxima negociação com aquela mesma pessoa, ela tente agora compensar. Ou seja, eu poderia, inclusive, não só pensar em como dividir a torta, mas eu, junto com o outro, poderia pensar em como ampliar esse bolo, como fazer esse bolo crescer antes de dividi-lo. E aí, por isso que não é uma medida de sucesso, porque eu posso ter deixado desperdício na mesa e eu posso, sim, ao tentar fazer com que o outro concedesse mais do que eu, usando táticas de pressão e poder, arranhasse o relacionamento, que é o maior ativo de todos, tanto socialmente, tanto familiarmente, afetivamente, profissionalmente, dentro das organizações, comercialmente, relacionamento é tudo, business, né, mercado. No mercado, relacionamento é tudo. Relacionamento com o cliente, relacionamento com o parceiro, relacionamento com os concorrentes, tudo é o ativo principal aqui é o relacionamento. E eu, ao negociar dessa forma, eu posso estar exatamente tirando a possibilidade de ter um bom resultado. Pode ser que eu tenha na minha cabeça que sucesso é evitar um conflito. Pode ser que eu tenha na cabeça que sucesso, negociação de sucesso, eu tive um bom resultado na negociação porque, no final das contas, fui eu que deixei ali a última palavra. Muitos fazem isso. E também, uma outra forma de ver é, não ganhei, mas também não perdi. Ficamos no 0 a 0. Tá? Pelo menos não perdemos, evitamos perdas. Por que são formas, vamos dizer assim, obsoletas? Isso aqui é um software que está ultrapassado. Esse é um aplicativo de 40 anos atrás. Olha que interessante. A gente vai para as negociações, às vezes, com um software bem obsoleto. A gente está com um computador assim que quase não aceita mais os novos programas, a gente fica limitado, porque é uma forma de pensar. Né? E aí, dentro de uma outra estrutura, que é sim a negociação que a gente está falando, ou seja, essa negociação é preciso. Essa negociação nós precisamos fazer. É essa negociação que dentro das mediações é estimulada, vamos dizer assim. É essa negociação que os advogados, aumentando sua capacidade de entender como funcionam, podem ter resultados melhores para si e para os seus clientes. Né? E essa negociação ela está baseada no chamado método Harvard de negociação, ou método de negociação baseado em interesses, ou método de negociação baseado em princípios, ou método de negociação integrativo, né? Que significa integrar os interesses daquelas pessoas que estão num processo de influência, né? De tentar conseguir aquilo que é importante para elas. Eu posso dizer que foi um bom resultado se o resultado que eu alcancei naquela negociação foi melhor do que a melhor alternativa que eu tinha fora daquela mesa de negociação. Claro que eu vou passar de uma forma muito... fazer um sobrevoo aqui sobre o método, mas só para a gente entender que existem duas formas da gente negociar e uma não é tão efetiva quanto a outra. Essa nova forma é essa forma que a gente estimula, traz esses parâmetros. Ou seja, foi melhor do que a melhor alternativa que nós tínhamos fora da mesa de negociação. Foi uma negociação muito boa, teve um bom resultado porque os nossos interesses foram satisfeitos. Os do outro também. E de terceiros, razoavelmente bem também. Ou seja, os interesses estavam previstos na solução que foi adotada. E essa solução veio da escolha da melhor opção. Ou seja, não era qualquer opção. Não era uma opção que resolvia rapidamente aquela situação. Não, foi uma opção que foi trabalhada, foi desenvolvida e deixou pouco ou nenhum desperdício sobre a mesa. Ou seja, era uma solução que ampliava o bolo. Foi uma boa negociação porque deu uma sensação de legitimidade, ou seja, os critérios que foram adotados para a tomada de decisão naquela negociação pareceram justos para os dois lados.
As pessoas, no final das contas, tinham a sensação de que fazia sentido seguir naquela direção. Depois, o compromisso que foi firmado era um compromisso inteligente, ou seja, realista, suficiente porque abordava todas as questões que eram importantes, e operacional porque definia como que ele ia ser colocado na prática. Quem, quando, como. Né? Então, não era só um acordo, é um acordo que traz essas características. Um compromisso que faz sentido para os dois lados, que pode efetivamente ser implantado e não vai virar depois uma execução num tribunal de justiça, porque é o que se acontece muito hoje, né? Chegamos rápido no resultado, chegamos rápido num acordo e depois descobrimos que a gente não consegue implementar aquele acordo, ou as pessoas se arrependem do acordo que fizeram porque não pensaram de uma forma mais detida, ou porque os interesses não estavam sendo contemplados naquele acordo. Por isso, hoje os tribunais deveriam medir mais intensamente, não só os tribunais, mas fora também, né? Índice de acordo versus índice de execução. Se tenho 70% de acordo, 40% de execução, eu tenho efetividade de 30% desses acordos. Foi um bom resultado da negociação quando a gente percebe que a comunicação foi eficiente. As pessoas conseguiram falar, as pessoas conseguiram ouvir, as pessoas conseguiram ser ouvidas, as pessoas conseguiram gerar compreensão dentro de um prazo de tempo razoável. A comunicação fluiu, a gente pôde trocar essas informações. E houve um aperfeiçoamento da relação. Ou seja, ao final as pessoas perceberam que se tivessem que negociar novamente, teriam sim uma experiência positiva, teriam sim a abertura de conseguir resolver problemas importantes com aquele outro lado de forma respeitosa e com a confiabilidade minimamente estabelecida entre aquelas pessoas. Olha que interessante, a gente está falando de 7 elementos que estão presentes na estrutura desse método de negociação que aumenta e muito as nossas chances de ter sucesso. Então, eu acho que quando a gente começou aqui, o Dr. Peter estava sinalizando algo fundamental, que o conhecimento, né, nos liberta das algemas, imagino que, se não me engano, foi assim que o Dr. Peter se referiu, das algemas da ignorância. E pode ser que nós tenhamos uma certa ignorância em relação a como negociar melhor, como negociar em alto nível, como negociar em níveis diferenciados, porque à medida que a gente faz isso, à medida que os advogados fazem isso, aumentam as chances de conseguir melhores resultados para os seus clientes. À medida que eles entendem um processo, essa estrutura desse processo, quando eles vão para uma mediação, eles entendem também que tipo de papel, que tipo de estratégia, que tipo de condução pode ser melhor dentro daquele ambiente para conseguir melhores resultados. À medida em que os mediadores fazem isso, pode ser que eles consigam aumentar as chances de ajudar aquelas pessoas a reorganizarem seus processos de interação e conseguirem também avançar na negociação, que agora tem o auxílio, a ajuda de uma terceira pessoa que ajuda a desbloquear, ajuda a fazer com que as pessoas se movimentem, né? Quebrem os seus bloqueios, as suas barreiras, em direção ao consenso. Eu não vou me alongar mais, porque eu gostaria de fazer algumas interações com vocês, saber o que vocês estão achando, só dizer que, de alguma maneira, esses são, por exemplo, algumas estruturas que a gente trabalha para entender melhor esses processos negociais. Tem muita informação aqui, tem um universo de formação. Por isso que a Jana estava falando que a gente, de alguma forma, tinha algum... Eu vou encerrar aqui, porque também a gente tem um percurso... Eu posso me alongar mais alguns 10 minutos do previsto que a gente tinha, porque a gente também começou um pouco mais tarde, porque em seguida eu tenho um workshop que eu faço online de negociação, de preparação para negociação, e as turmas vão trabalhar exatamente esse tipo de informação. Eu deixo aqui uma frase final, que eu acho que é bem propícia para esses tempos que a gente está passando, né? Uma frase do Viktor Frankl, que diz que quando a circunstância é boa, a gente deve desfrutá-la. Quando não é favorável, a gente deve transformá-la. E quando a gente não pode, quando ela não pode ser transformada, nós devemos nos transformar.
né? Então, esse é o convite. Esse é um convite para pensar na negociação de uma outra maneira, de um outro ângulo, com uma outra proposta. Ficam aqui os meus contatos, e-mail, todas as outras redes, enfim, a gente pode sempre se encontrar, trocar informações, trocar experiências. É assim que eu acho que o aprendizado é gerado, na troca, né? E fico à disposição para a gente dar continuidade com a Janda, com a Daniela. De repente, o que a gente conversou aqui pode ter lembrado um caso ou outro que vocês lembraram que aquela negociação acabou tendo um resultado diferente na mediação, por exemplo, por causa de um determinado comportamento dos advogados, das partes. Às vezes elas começam de um jeito e terminam de outro, né? Bacana. Obrigada, Marcelo. Eu vou entrar aqui um pouquinho com uma fala muito rápida, mas antes disso eu vou propor que a gente responda aqui uma pergunta da Regina, pode ser? Claro. Ela diz o seguinte, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sou a Regina, advogada e membro da Comissão de Mediação de Santo André. Gostaria de perguntar ao Marcelo, a ideia repassada foi o advogado negociar e ser assistido pelo mediador, mas temos o cenário invertido, com o mediador negociando e as partes serem assistidas pelo advogado. E quando isso acontece, os advogados se sentem ameaçados e por isso o conflito persiste. Qual é a sua opinião? Muito boa essa pergunta, Regina. Aliás, essencial, inclusive para alguns dilemas que acontecem hoje, né? Eu diria que é uma questão de papel, né? Tem os papéis, a gente tira um chapéu e coloca, eu gosto muito dessa imagem do chapéu, né? Que chapéu que você está, que papel que você está exercendo naquele momento. Eu acho que o papel do mediador, né, ele não negocia em nome de ninguém. Então, ele não é um negociador na mediação. Ele é um negociador na vida dele, no dia a dia dele. Por exemplo, eu tenho situações onde eu sou mediador, tem situações onde eu sou negociador. Eu sou contratado para negociar em nome dele. Ou eu sou contratado como consultor para ajudar aquelas pessoas a negociarem ou estabelecerem algum tipo de negociação diferenciada. São papéis. Como mediador, eu não negocio em nome de ninguém. Eu ajudo aquelas pessoas a aumentarem as chances de passarem por um processo mais efetivo de negociação. Então, com aqueles elementos, para mim, o mapa que eu utilizo são aqueles elementos. Eu começo dali a fazer o diagnóstico, a verificar onde essa negociação está mais bloqueada. A comunicação está fluindo, porém eles estão mais bloqueados nas opções, eles não estão conseguindo tomar uma decisão. Parece que a gente tem que trabalhar mais os interesses, trazer mais esses interesses, entender se esses interesses estão bem compreendidos e, se não, como que esses interesses podem ampliar e flexibilizar a possibilidade de ter mais opções sobre a mesa ou desenvolver uma opção específica para chegar num consenso. Então, meu papel é estimular a negociação, ajudar aquelas pessoas a darem passos. Se eu começo a negociar em nome de, ou se eu começo a dizer, olha, o resultado que eu acho que para vocês seria o melhor, né, eu me antecipo, atravesso alguns limites, talvez, porque eu vou dizer para aquelas pessoas que aquela solução é a que melhor satisfaz os interesses dela, quando elas deveriam tomar essa decisão ou fazer essa análise. Eu posso estimular, porém não posso decidir. O negociador decide. Essa opção me agrada. Essa não me agrada. Eu gostaria de desenvolver mais essa. Eu gostaria agora de seguir nesse caminho. Ele decide, mas ele vai estimulado pelo mediador. O mediador não decide. O mediador ajuda as pessoas a mudarem a perspectiva, observarem de outros ângulos, analisarem coisas que às vezes não estavam tão claras e agora ficam mais explícitas, né? Então, eu acho que se a gente tem uma inversão do papel, como a Regina coloca aqui, né, com o mediador negociando e as partes sendo assistidas pelo advogado, claro que, de alguma maneira, nós estamos vendendo uma coisa e entregando outra.
A mediação é uma negociação assistida por um terceiro, facilitada por um terceiro. Não é realizada por um terceiro. Então, eu posso botar na porta, sala de mediação, e quando as pessoas entram, encontram outra coisa. É como você tem um restaurante, fala assim, cozinha italiana, quando você chega lá tem sushi. Mas não era cozinha italiana? Sim, mas hoje a gente vai fazer sushi. Então, tem que deixar as partes bem claras. Aqui eu faço assim, aqui eu faço assado. E as pessoas saberem que não estão comprando gato por lebre. Se tem mediador negociando pelas partes, alguma coisa está trocada, como a Regina colocou, invertida. E tem muito também do que se fala do advogado como mediador. Assim, não existe advogado como mediador. Advogado mediador, na minha forma de ver, tá? Não, porque também não existe médico mediador, não existe engenheiro mediador, não existe agrônomo mediador, não existe psicólogo mediador. Existe o mediador, ele pode ter a base profissional da advocacia, da medicina, da psicologia, etc. Mas ali ele está como mediador. E existem advogados que participam nas mediações, que é hoje, talvez, a maior oportunidade que eu diria que os advogados têm, né, que é desenvolver a sua capacidade profissional nesse sentido, né? Ele não vai abandonar os tribunais, ele não vai abandonar o contencioso se ele não quiser. Ele vai só colocar naquele leque de serviços que ele oferece mais uma possibilidade. Uma possibilidade que pode abrir uma estrada gigantesca para ele. Quando o cliente perguntar, mas você também sabe atuar na mediação? Sei. Sei te explicar o que é. Sei me preparar, sei preparar você, sei te acompanhar, e depois a gente avalia o resultado juntos. Ou seja, é um trabalho que dá para se perceber, dá para se cobrar, e muitas vezes dá para se mostrar por que você está cobrando até mais caro. Né? Você fala assim, quanto que custa essa viagem daqui para São Paulo? Olha, de táxi, de ônibus, de avião, né? Quando é que você tem que estar em São Paulo? Eu tenho que estar em São Paulo hoje à noite. Ou eu tenho que estar em São Paulo amanhã. Eu posso pegar o ônibus aqui e passar 15, 16 horas no ônibus para chegar até aí. Ou eu posso pegar o avião. Provavelmente o avião vai ser mais caro, mas ele vai me levar mais rápido para o lugar onde eu quero. Então, eu acho que tem essa inversão sim, Regina. Tem que tomar cuidado, né? Porque é uma questão da gente ver o caso concreto também e tudo, mas eu acho que é uma questão de conscientização, é uma questão também de quem escolhe, né? Os advogados têm muita responsabilidade nisso, de ajudar os seus clientes a entenderem como é que se escolhe um mediador, como é que é a mediação. Hoje, no mercado privado, uma das principais atividades que o advogado é chamado, convidado a fazer, é saber escolher o mediador junto com o cliente. O cliente vai perguntar para ele, mas como é que a gente faz? Quem que a gente vai escolher? Como é que a gente decide quem que é o mediador que seria adequado para o nosso caso? E o advogado pode dizer, deixa que eu faço isso. Ou te ajudo, te mostro quais são os critérios que podem nos ajudar a escolher bons mediadores. Como a gente escolhe profissionais, você escolhe um médico, você escolhe um arquiteto para trabalhar na sua casa, para ver para fazer uma mudança, você escolhe o personal trainer, você escolhe a academia, você escolhe os profissionais, né? E também você pode escolher os mediadores, os centros, e etc. Estou falando de fora dos tribunais. Dentro dos tribunais você pode... Aí tem todo um outro caminho. Você pode até ajudar o mediador a fazer um bom trabalho. Eu não sei se eu respondi ou compliquei ainda mais a situação. É isso. Então, continuando bem rapidamente, até porque o Marcelo já trouxe até muito do que é importante falar sobre o que ele me pediu para falar, que é sobre o papel, né, do advogado e o quanto conhecer a técnica, né, e os elementos, os 7 elementos de negociação mudaram a minha vida quando eu falei para ele que durante 12 anos eu tinha ensinado processo civil como um processo ganha-perde, né, como onde existia uma situação em que direitos se perdiam
por questões de procedimento formais. Quem advoga há muito tempo, eu advogo há 27 anos, lembra do medo que a gente tinha de esquecer de assinar um recurso, porque isso fazia com que a parte perdesse o direito, e aí por diante. Então, o que me coube aqui era falar um pouquinho desse papel, da negociação nos dois papéis que eu exerço, tanto como mediadora, tanto como advogada. Meu boa noite agora, né, oficialmente. Agradeço por estar aqui nesse evento, agradeço por estar falando da nossa casa, que é a advocacia, e aproveito da fala do Marcelo para falar o quanto o advogado é importante nos métodos adequados de resolução de conflito. E por quê? Porque ele é o único profissional que funciona antes, durante e depois da sessão de mediação, e aqui eu peço, em razão do adiantado da hora, para que a gente fale só da mediação. Antes, ele é o que escolhe o método e indica para o cliente. Durante, ele é a pessoa que dá a orientação jurídica, que é imprescindível na mediação, e isso é uma prerrogativa da função de advogado. E, no fim, ele é o responsável, além de conduzir a negociação de uma forma que a mediação conecte-se com o seu propósito, de trazer às partes essa possibilidade de construir juntos uma solução, onde existam ganhos mútuos, critérios objetivos, tudo aquilo que a gente já estudou. Ele é o responsável por ver isso se cumprir na prática. Então, como advogada, eu digo, eu sempre fui, eu não sabia, porque não existia esse título, uma advogada colaborativa. Eu gostava de ver a coisa resolvida, né? E não precisaria derrubar o outro e ter uma sentença como troféu. O que eu sempre busquei foi resolver efetivamente a questão. E esse é o nosso principal trabalho na comissão, é trazer o advogado para esse mundo, fortalecê-lo para exercer esse papel tão importante e fazer com que isso seja visto e reconhecido. Esse é o nosso grande papel. Então, como advogada, eu digo, é preciso negociar sempre, né? Aí alguém vai dizer assim, mas eu não quero entrar nesse mundo dos métodos adequados, eu prefiro o tradicional judiciário. Ok, lá no CPC também tem os negócios jurídicos, processuais, esperando por alguém que queira negociar. Que antes se falava de uma questão simples, como uma eleição de foro, ou um pedido de suspensão do processo para tentar um acordo, hoje se fala em ordem de penhora, ordem, né, da possibilidade de se penhorar bens. Hoje se fala de prazos processuais, negociações que eram impossíveis no código anterior. Então, o Código de CPC está fazendo um convite a nós, advogados, para mudarmos as nossas lentes e passarmos a negociar, porque o ganho vai ser de todos. Então, rapidamente, como advogada, eu sinto isso. E como mediadora, então, eu posso dizer o quanto isso é importante para que a gente consiga trazer a mediação para o lugar que ela merece, de coerência com o seu propósito, onde aquilo que eu falei antes, ganha-ganha, né? A satisfação que a gente tem quando isso acontece. Então, como mediadora, eu posso dizer que vale a pena, sim, aprender a estimular as partes a caminharem nesse caminho, no caminho desses 7 elementos, e a gente olhar para isso. E, por fim, o quanto é importante para nós conhecermos essa ferramenta, para que a gente possa, a cada sessão, olhar, pegar aquela escadinha ali que o Marcelo botou, e que para mim virou realmente um mapa. Após cada sessão, eu vou lá e me autoavalio. E olho o que podia ter sido melhor, o que eu acho que eu consegui fazer com que as partes, estimular as partes para que a negociação saia com aquele mapa, daquela forma. Para que daí, então, eu possa fazer aquilo que eu aprendi com a Janda, a fazer uma mediação sempre melhor que a outra. Porque a melhor mediação é a próxima, como ela me ensinou. Em resumo, aqui para fechar, por causa do adiantado do tempo, eu deixo uma reflexão que eu penso que é de suma importância. Negociar é preciso, mas não é preciso. Nesse momento é indispensável, é urgente. Aprender a negociar vai nos preparar como advogados
para a sociedade 5.0 que vem aí, onde a inclusão e a tecnologia são as palavras de ordem. Vai nos ajudar a atender o real interesse do nosso cliente, como advogados. E como mediadores, vai fazer o que eu falei, vai tornar possível a mediação atingir o seu propósito. E nós sairemos de cada sessão de mediação com a sensação do dever cumprido. Agradeço muito por estar aqui. Passo a palavra para a Janda, que vai trazer um caso prático para que a gente possa, então, visualizar na prática o que a gente viu até aqui. Muito obrigada. Poxa, quantas informações, não é? E as pessoas temem negociar por ter uma ideia diferente de, eu não quero perder, eu vou ter que baixar a cabeça. Não. Olha que riqueza trazida nessa apreciação de que negociar é fazer uma negociação estruturada, né, com metodologia, é fazer concessões mútuas. De que adianta eu ganhar? Quantas pessoas que ficam com um bem ou com uma condição financeira e perdem o relacionamento, né? Diga-se vários casos que aconteceram, né? Vários casos. Mas eu trago aqui para vocês, escutando essa reflexão, que quando nós almejamos formar advogados para mediação, isso me brilha os olhos demais. Por eu ser advogada, por eu também exercitar o papel de mediadora, porque o primeiro mediador é o advogado. Ele tendo conhecimento de tudo isso que foi trazido, dessa etapa da escalada, né, que gera o conflito, o confronto, o distanciamento e o rompimento de relações entre familiares e tudo mais, né? Nós verificamos a grande importância do advogado que conhece o que é um brainstorm. Ele conhece qual é a condição de ele exercitar com o seu cliente no preparo que antecede a mediação, quais são as outras opções que nós vamos levar. Ele auxilia o cliente a prospectar. Eu compreendo que você me contratou para tal fim. Isso é o que você quer. Mas vamos imaginar que isso não aconteça. De que outras formas, que outras alternativas temos para pensar? O que você aceitaria? O que você entende que outro aceitaria? É um advogado que ele exercita perguntas abertas e reflexivas. Então, nós percebemos de uma forma muito clara, quando nós recepcionamos advogados com os clientes na mesa de mediação, e que eles tenham esse conhecimento do traquejo, das ferramentas, das técnicas de mediação e conciliação. E eu estou aqui, né, para trazer para vocês uma situação entre várias que eu tenho atuado e me sinto uma pessoa muito gratificada por isso, por ver a felicidade que as pessoas saem da sala, a mudança de postura quando elas entram separadas, quase que numa posição de inimigas, e elas saem se conversando. Isso não tem preço, isso não tem preço. Determinada vez eu recepcionei um caso e eles tratavam de um divórcio e já haviam resolvido todas as questões, né? As questões acessórias, divorciou, então o que acontece? Como é que fica a questão aí da guarda, tinha uma criança, né? Como é que fica a questão das visitas, como fica a questão da pensão, enfim. Mas pasmem que o nó estava na situação de partilha de um único automóvel que era do casal. E aí, como que era essa situação? Eles estavam lá, não se falavam, e os dois queriam ficar com o carro. E nessas nossas técnicas e ferramentas, o mediador preparado, ele tem aqui uma grande diferença. Sabe qual é? Não permitir que uma mediação seja iniciada diretamente pela etapa da negociação. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas a serem apreciadas, a serem catalisadas. Né? E o que o mediador ele vai fazer? Eles chegaram com questões, o que as pessoas querem, por que elas querem aquilo. Ok, muito bom, mas nós vamos então exercitar a ferramenta da comunicação, nós vamos escutá-los para que eles, ao trazerem as questões, eles se escutem e a reflexão começa ali.
E nesse caminhar, nós vamos buscando trazer essa comunicação que há muito tempo não acontecia, e resgatando o que é o mais importante, que são os interesses. E esses interesses, infelizmente, eles não são escutados no judiciário. Não são escutados, porque a petição vem pronta. E nesse caso, eu fui escutar as pessoas. E eu percebi, em determinado momento, que não poderia continuar numa sessão conjunta. Então, eu me recorri da ferramenta do Caucus. Para quem é mediador, aqui está bastante familiar esse termo, mas para quem não é uma reunião individual que nós proporcionamos numa mediação quando for necessária. E nessa reunião individual, em que eles puderam ficar mais confortáveis, o que é que foi trazido? Com perguntas abertas e reflexivas, e eu trazendo a pergunta, mas por qual razão? O que te motiva a ficar com esse carro? Perguntando para ele. E ele disse o seguinte, pasmem, o que ele disse? Eu quero esse carro, eu preciso, eu necessito, olha, a resposta já estava na fala, porque meu maior interesse é honrar com a pensão que eu me comprometi para com o nosso filho. Acontece que nesse meio tempo que nossa comunicação foi fracionada, ela não sabe que eu perdi o meu trabalho. E perdendo o meu trabalho, eu não tenho condições de honrar com a pensão. E assim sendo, o meu maior interesse para com o carro nem é em definitivo. Eu quero uma chance de utilizar esse carro para trabalhar com aplicativos. E desse trabalho, quando eu conseguir uma renda suficiente, eu vou buscar a locação ou até adquirir um carro para esse fim. É disso que eu estou falando. E a pergunta foi o quanto ela sabe sobre essa situação. Ele disse nada. Ela não sabe. Ela quer, e acho que eu também quero, por uma questão de picuinha, e nada disso. E aí nós temos toda aquela fala, se é permitido levar ao outro o que foi tratado, sigilo e confidencialidade, e permitindo, quando foi falar com ela, então eu perguntei por quê, para qual razão, o que a motivava a querer o carro. E ela disse, uma questão de foro íntimo, de sentimento, porque esse carro, ele nos foi presenteado pelo meu pai, que percebeu quando nós precisávamos para transportar nosso filho, que era mais confortável. Meu pai se foi. Eu quero olhar para esse carro e sentir essa gratidão imensa. Olha só o interesse diferenciado. E eu disse a ela, pois sim. E por que você entende que o pai do seu filho quer ficar com o carro? Ah, ele quer me enfrentar. Pois sim, e se eu te contar que a razão é outra? A princípio eu te pergunto, ele está honrando com a pensão? Ela falou assim, ele está. E se ele não conseguisse honrar? Não, daí seria uma situação complicada. Pois sim. E ele me permitiu trazer aqui que ele quer buscar recursos para honrar com essa pensão que é necessária e imprescindível para o filho de vocês. E ele traz a seguinte fala, ele não quer esse carro em definitivo, ele quer de uma forma como se fosse um comodato por algum tempo até que ele consiga, então, trabalhar com o aplicativo, honrar com a pensão e depois, com certeza, ele deixará com você. Então, neste momento, ficou muito claro que os interesses que eram imprescindíveis para uma negociação satisfatória, uma negociação que atende ao interesse de ambos, e não só de ambos, e sim do filho deles, era imprescindível perante a mediação. E neste momento, quando eles se reuniram e um soube dessa possibilidade do outro, então eles começaram a se conversar e se compreenderam. Então, eu trago aqui essa percepção da questão da negociação integrativa, dessa flexibilidade, desse querer buscar um acesso à justiça de uma forma diferenciada, que é por intermédio da mediação, que não é para todos os fins, não é. Existem casos que é necessário, sim, o acesso à justiça, mas essa negociação que ela é por etapa, que você vai trabalhando com perguntas reflexivas, que você vai buscando saber se efetivamente é isso que atende aos seus interesses e necessidades, isso não tem preço, né? Porque existe preço, existe valor, né? Existe a questão quantitativa e o que tem valor para você. Numa situação em que eles saíram de lá, que eles saíram confortáveis com esse resultado, o relacionamento ele foi preservado.
Ele foi preservado. Os advogados que lá estavam verificaram a legitimidade, a possibilidade do cumprimento desse acordo, não é? Porque eles exercitaram o teste de realidade. Isso é importante, porque eu sempre digo aos mediandos, quando eu os atendo, que a minha grande expectativa, logo que eu iniciei a mediação, a minha grande expectativa para com todos aqui é que possam sair melhores do que chegaram. E o melhor para sair daqui talvez não seja o acordo, como bem colocou Marcelo, não é? Talvez não seja, mas seja o entender que está acontecendo com o outro. Então, essa é a grandeza da negociação estruturada, com perguntas abertas, reflexivas, trazendo esse binômio que o advogado tem essa preciosidade de conhecer perante o judiciário, né? O que é possível de ser realizado. Então, eu só tenho a agradecer essa fala do Marcelo aqui para a gente. Nós já estamos aí com a hora super corrida, acho que outro compromisso já está sinalizando. Cadê Marcelo aqui, não é? Então, eu quero agradecer imensamente a presença de todos, esse carinho imenso. Mais uma vez, agradecer a Daniela aí, né, que traz sempre essa preciosidade por praticar a mediação, né? Por estar cada momento em um papel. O Dr. Peter, que nos acolheu e abriu esse espaço para que pudéssemos multiplicar o conhecimento do Marcelo. E, Marcelo, então, eu nem sei como te agradecer. Gratidão a todos, hein? Imagina, Janda. Eu que agradeço vocês, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço você, Janda, a Daniela, todos que participaram, Dr. Peter. Dizer que boa parte do que eu já falei aqui, coloquei, a gente também eu acabei colocando e gravando vídeos e alguns conteúdos no meu canal, quem quiser ir conhecer, está lá sempre à disposição. Esse percurso da escalada do conflito, eu explico especificamente lá, né? Então, é só vocês acessarem e vocês têm meu e-mail, eu passei aqui para vocês também. A Janda tem, a Daniela também. Quem quiser pode continuar sempre. As perguntas que a gente não conseguiu responder ou outras que surjam, a gente vai estar sempre à disposição. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. E peço desculpas senão a gente ficava mais tempo aqui, eu peço desculpas pela necessidade agora de terminar, porque eu comentei com vocês, a gente começa agora um workshop em seguida de negociação. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, gratidão. Até a próxima. Um grande abraço. Até breve. Boa noite. Até breve.